Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia na casa do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia deleitoso, dia separado pelo Senhor para adoração ao Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que já foi exposta, pelo todos os atos cultos que tivemos aqui. Senhor, obrigado por esse privilégio de podermos adorar ao Senhor com liberdade. Pedimos que o Senhor abençoe esse momento de estudo agora, Pai, que possamos compreender aquilo que os nossos documentos dizem e que isso possa servir de edificação, Senhor, para a Tua igreja, e que possamos a cada dia, Senhor, crescermos no conhecimento para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vamos então dar continuidade ao estudo da nossa confissão. A gente está no capítulo 20, que fala sobre a liberdade cristã, né? Vou fazer uma pequena recapitulação da aula anterior, para refrescar a nossa memória e também para apresentar para aqueles que por outro motivo não puderam acompanhar. E logo em seguida a gente começa com a sessão 2. Então, na última aula, nós vimos que o capítulo 20 ele trata sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência, e a primeira sessão nos mostrou a natureza, né, a própria natureza da liberdade que Cristo comprou, né, conquistou para seu povo. Então, nós inicialmente vimos do que Cristo nos libertou. Então, logo no início lá da sessão, ele tinha uma série de ilhas que eu separei aqui em 3 partes para a gente relembrar. Então, nós fomos libertos da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral. Então, isso significa que nós não estamos mais sob a sentença condenatória do pecado, né? Apesar da gente ainda carregar uma natureza pecaminosa, nós não somos mais escravos do pecado e não somos mais condenados pelo pecado, pois Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. O outro grupo que eu separei é que nós somos livres do poder deste mundo, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado, né, que aponta para a libertação do jugo do pecado, né, da culpa do pecado. E nós fomos libertos do mal das aflições, do aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna. Ou seja, mesmo que nós possamos sofrer consequências temporais, né, por conta do pecado, ou a própria morte, né, ou perseguições, enfim, coisas que podem nos afligir nesse mundo. Essas coisas elas não têm poder final. Nós fomos libertos do poder cabal dessas coisas pela obra de Cristo. E o outro ponto que nós vimos o que Cristo nos capacita a fazer por ter essa liberdade, né? Então, essa liberdade ela nos concede, primeiramente, livre acesso a Deus. Então, nós não precisamos de intermediários para fazer essa relação do homem com Deus, né? Cristo ele já é o nosso intercessor e o nosso caminho para o Pai, né? E essa liberdade também ela nos capacita a prestar obediência a Deus. Não movidos por um medo servil, como a própria confissão fala lá nessa primeira sessão, mas por um amor filial e um espírito voluntário, né? Ou seja, a liberdade cristã ela não é uma liberdade para pecar, mas ela é uma liberdade do pecado, né? Ela não nos dá o direito de pecarmos, mas ela nos liberta do próprio pecado. Ou seja, como eu falei anteriormente, nós não somos mais escravos
pecado, né? Então nós podemos servir a Deus com um coração livre e amoroso. Então, na primeira sessão, nós vimos que essa liberdade é uma liberdade abrangente de tudo aquilo que nos aprisionava e nos condenava, e uma capacitação gloriosa para viver uma nova relação de amor e obediência a Deus. E aí a gente chega na segunda sessão, que está na projeção ali. Eu vou ler, os irmãos quiserem acompanhar ali. Só Deus é Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra, ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência e a mesma. Então, o início dessa sessão desse capítulo já nos mostra que Deus é o único Senhor da consciência do homem, né? Então, aquela primeira sentença ali, só Deus é Senhor da consciência. Então, isso mostra para a gente que Deus ele tem uma autoridade suprema sobre a consciência do homem. E a autoridade da Escritura, né? Bom, como é que a gente sabe aquilo que Deus requer do homem? Através da sua palavra, né? A gente já viu isso nos capítulos anteriores. Então, a autoridade da Escritura na vida do homem, ela não depende do testemunho da igreja ou mesmo de qualquer outro homem, né? A doutrina católica ela diz que a igreja é que chancela a palavra de Deus. Nós não temos essa visão. Nossa visão é que a palavra de Deus ela tem autoridade por ser a palavra de Deus, né? Ela independe da chancela da igreja. Então, como eu falei, ela só depende da autoridade do próprio Deus, que é o seu autor. É interessante o que você está falando, porque esse é o princípio de toda lei. Apesar da lei dos homens ser criada pela sociedade, toda a sociedade cria essa lei, então todos somos subordinados a ela. É o mesmo princípio. Sim. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando um dia hoje com relação à nossa Constituição, se isso é entendimento em relação aos homens, quanto mais em relação à palavra de Deus, porque está acima de qualquer outra lei. Sim. Todas as leis são subordinadas à palavra de Deus. Então, se uma lei contraria a palavra de Deus, ela por qualquer ato que se faça no ambiente civil, contraria a lei maior, a Constituição, apesar de ter sido feita por uma sociedade, no momento em que eu estou com cara de lei, ela assume uma autoridade sobre essa sociedade. Então, o mesmo princípio. E esse princípio é o princípio tirado da palavra de Deus. Entender que a lei de Deus está acima de tudo, acima da individualidade, acima de tudo, a palavra de Deus. Esse é o princípio que é toda a igreja. Também deveria ser. Sim. A gente até vai falar brevemente sobre isso um pouco mais na frente, a autoridade de Deus sobre a consciência humana está acima daquilo que os outros homens exigem do homem. Justamente por isso, porque Deus é a autoridade suprema. Então, como a palavra é uma palavra do próprio Deus, né? O autor dessa palavra é o próprio Deus, ela deve ser recebida por nós como de fato é a palavra de Deus, né? Como o pastor acabou de falar ali, é uma lei suprema que está sobre todas as outras.
Isso significa que a lealdade que nós devemos ter, a lealdade final, né, que nós devemos ter, ela deve ser não a homens, mas a vontade revelada de Deus. Então não importa se essa autoridade é uma autoridade civil, uma autoridade eclesiástica ou uma autoridade paterna, uma autoridade familiar. Todas essas autoridades elas estão debaixo da autoridade de Deus. Então, a autoridade de Deus é a autoridade última, a autoridade suprema. O reverendo James Bannerman, naquele livro A Igreja de Cristo, ele diz o seguinte: a consciência do homem, o centro e a morada da responsabilidade moral da sua natureza, é um templo que não pode haver mais do que um Senhor para adorar e obedecer. O próprio Deus é o Senhor desse templo, e porque Ele o é, deve ser livre da presença e da influência de qualquer outro senhor, sob a proteção de uma responsabilidade anteriormente devida a Deus. A consciência é livre de toda responsabilidade para com o homem, e porque já se encontra unida em aliança mais elevada com o Senhor, não pode tornar-se serva ou escrava de nenhum senhor humano. Então, aquilo que nós acabamos de falar aqui, que o pastor, inclusive, comentou muito bem ali, a autoridade do Senhor sobre nossa consciência, ela não deve estar subjugada ou corrompida por nenhuma outra autoridade, nenhum outro Senhor na nossa consciência. E o outro ponto é que a liberdade de consciência ela é um dom de Deus, ou seja, a liberdade de consciência ela não é conquistada pelo homem, mas ela é parte da liberdade que Cristo comprou para os crentes sobre o Evangelho. Então, como já foi visto na primeira sessão, essa liberdade ela inclui a libertação da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus, da maldição da lei moral, do poder desse mundo, do cativeiro de Satanás e do domínio do pecado. Ou seja, a liberdade, ela na verdade é uma consequência da salvação de Cristo, uma consequência da libertação que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Aí o outro trechinho ali da confissão dessa sessão diz que ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que em matéria de fé ou de culto estejam fora dela. Ou seja, o homem ele deve ser livre das imposições ou daquilo que os outros homens requerem dele, caso isso seja contrário à palavra de Deus, Ou seja, nenhum homem ele tem autoridade sobre a consciência do homem, como falei anteriormente, seja civil, eclesiástico ou parental, familiar, porque isso é uma prerrogativa de Deus, como a gente viu nesse ponto anterior, só Deus ele é Senhor da consciência do homem, Então, se um outro homem está dominando a minha consciência, significa que Deus foi tirado do seu lugar, Esse homem tomou o lugar de Deus na minha consciência. Então, nós precisamos ter isso em mente, de que tudo aquilo que nos é exigido, nós temos a obrigação de colocar de acordo com a palavra do Senhor. Então, se um governante me proíbe de vir ao culto, por exemplo, eu não tenho que me submeter a isso, e eu não tenho que ficar preso por consciência de eu preciso obedecer a
porque a minha obrigação primária é obedecer a Deus. Já vou te passar, só para eu complementar aqui, para eu não me perder. Só vou ler aqui essa questão, pode ter ficado um pouco solto. Nenhum homem, seja magistrado civil, ministro da igreja ou um pai, tem autoridade sobre a consciência. Pois isso usurparia uma prerrogativa que pertence apenas ao Senhor e legislador supremo, né? Não só o Senhor da nossa consciência, como ele é autor da lei, é o legislador. Essa autoridade foi proibida por Jesus Cristo entre seus seguidores e rejeitada pelos apóstolos. Vou desenvolver isso aqui, mas pode ir. Essa questão aí que você colocou é bem interessante. Parece que tem um ponto da história que administra isso. Bem claramente, que é o contexto da reforma. A distorção, o distanciamento da verdade, do padrão de Deus, do homem. Ou seja, aquilo que a palavra de Deus tem matéria, da igreja, quanto a igreja, isso tinha sido deturpado completamente. É interessante a própria postura de Lutero diante desses homens, daquelas autoridades, a autoridade desviada da igreja. Ele se posiciona com base nessa questão de estar a mente e a consciência cativa à autoridade da palavra de Deus. Ela que autentica, essa autoridade de Deus que autentica a nossa submissão. E aí é que a gente discorda de homens, a gente discorda de sistemas, a gente parte daquele princípio que Pedro vai falar lá, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então é interessante que o poder do que ele usa basicamente essa mesma estrutura que a confissão coloca, de a mente está cativa à palavra de Deus e se manter ali, se apegar à verdade e à autoridade de Deus. Até uma coisa que eu vou falar no final, não é que a confissão nessa sessão ela esteja defendendo alguma espécie de anarquia, não é isso. Nós temos a obrigação de sermos de obedecermos à nossa autoridade, né? Sermos submissos à nossa autoridade. Mas se isso está contrariando a palavra de Deus, se em algum ponto isso contraria a palavra de Deus, nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. Né? Pode falar.
cegamente. Isso aí. Bom, então, aquele trecho que eu falei anteriormente, ele terminava com: essa autoridade foi proibida por Jesus entre os seus seguidores, ou seja, a autoridade de homens sobre outros homens, né? E aí, separei dois textos aqui para a gente meditar. O primeiro é Tiago 4, versículo 12. Eu vou ler para adiantar. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Se deixa aqui, só fazer uma pequena observação, ele não está dizendo que você não pode julgar o próximo em hipótese alguma, né? O pastor falou isso há alguns domingos atrás, mas que as pessoas precisam ser julgadas de conformidade com a lei do Senhor. Por isso ele inicia falando: um só é legislador, né? Ou seja, por que o conselho pode fazer um tribunal por conta de um irmão que cometeu um pecado? Porque ele está seguindo a lei de Deus, não é seguindo as preferências do conselho, né? E assim também nós podemos exortar os nossos irmãos, não segundo as nossas preferências pessoais, mas segundo a lei do Senhor. E o outro texto é Mateus 15. Mateus 15, de 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa de vossas tradições? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa de vossas tradições. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, os fariseus vieram questionar Jesus por uma prática da tradição deles que não era cumprida pelos discípulos de Jesus, né? Qual o pecado que os discípulos tinham cometido ali? Nenhum pecado contra a lei de Deus, né? Era apenas uma tradição dos judeus ali. E aí, o que os fariseus estão fazendo com isso? Eles estão colocando a tradição deles em pé de igualdade, ou até acima da lei de Deus, né? E a gente vê muito isso acontecendo na Igreja Católica, né? Há um tempo atrás eu estava assim, conversando com um colega de trabalho, e que ele tinha colocado, na época que eu olhava o Facebook, ele tinha colocado um negócio lá falando do jejum na Páscoa, e o texto que ele colocou era algo como: o jejum na Páscoa complementa o sacrifício de Cristo, ou a obra de Cristo, alguma coisa assim. Aí eu falei assim: cara, como assim? Você está dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente? E aí a gente ficou numa conversa, assim, trocando mensagens ali praticamente uma semana, né? Eu mandando textos, ele mandando coisas da tradição católica, não sei o quê, até que chegou um ponto que ele mesmo falou assim: não, cara, que vocês, protestantes, vocês se baseiam muito na palavra, na Bíblia. Eu falei: exatamente, a gente está se baseando na Bíblia.
Ele, não, então, mas é porque a gente tem a tradição. Ou seja, para ele a tradição e a Bíblia está ali, na melhor das hipóteses, no mesmo nível, né? Porque na conversa ali, para mim, pareceu que a tradição para ele está acima da palavra de Deus, né? E é exatamente isso que os fariseus estavam fazendo aqui. Eles estavam colocando os costumes deles, as tradições deles, e exigindo isso dos discípulos de Cristo, como se aquilo ali fosse uma quebra de um mandamento, né? E aí Jesus contrapõe isso, mostrando que eles estavam colocando preceitos de homens em pé de igualdade com a lei de Deus. E é interessante que no final ele fala aqui na Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, né? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou seja, Jesus está falando com eles aqui: olha, vocês estão colocando esses preceitos, e a adoração de vocês é vã, né? Vocês não aceitam esse tipo de adoração, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje, né? O movimento evangélico ele tem colocado muitas coisas no culto e na prática cristã, e tem deixado de lado muita coisa que a Bíblia ordena, né? E assim, a instrução aqui é clara, né? Em vão me adoram, né? Ou seja, ensinando preceitos que são doutrinas, preceitos são de homem, né? Então, os discípulos eles não estavam fazendo nada errado, eles não estavam desobedecendo a lei de Deus, só não estavam seguindo a tradição dos homens. E os fariseus igualavam essas tradições com a lei de Deus, né? Ou seja, uma autoridade, seja ela, mais uma vez, familiar, civil ou eclesiástica, exigir algo que seja contrário à palavra de Deus, nós temos a obrigação de não obedecer. E isso não é uma quebra do quinto mandamento, né? Mas como o Fernando citou ali, né, a passagem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. No domingo passado, o pastor estava falando, dando como exemplo a cerimônia de profissão de fé, e durante a profissão é perguntado, né? Você promete ser fiel às autoridades da igreja enquanto estes forem fiéis à palavra do Senhor, né? Ou seja, nós nos comprometemos a seguir os nossos líderes enquanto eles forem fiéis à palavra do Senhor. Se eles exigem algo de nós que é contrário à palavra de Deus, nós temos a obrigação de rejeitar, nós temos a obrigação de ir contra isso. E esse é exatamente o princípio que está sendo falado aqui, né? Então, eu até já falei sobre isso, mas só para não ficar nada esquecido, temos visto muitas coisas sendo adicionadas na religião. A gente sempre usou o exemplo dos católicos, né, com as indulgências, com as penitências, com adoração a ídolo e tal. Mas no meio cristão a gente também vê muita coisa sendo adicionada, né, não só no culto, mas como exigências para a vida dos crentes. E essas coisas elas não possuem sustentação na palavra do Senhor, né? Na lei do Senhor. Então elas devem ser rejeitadas. O primeiro capítulo da nossa confissão, que a gente já estudou já tem algum tempo, né? Na seção 6 diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou
pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Aí ele continua, né? Reconhecemos a necessidade da iluminação do Espírito, parte que eu quero destacar essa coisa da Bíblia. Ou seja, tudo aquilo que o homem precisa saber e seguir para adoração a Deus, para o culto a Deus e para seu relacionamento com o seu próximo, está expresso na Escritura claramente, ou pode ser logicamente deduzido dela, né? Então nada precisa ser criado, nada pode ser criado, né? Como a gente leu aqui no início, né? A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, né? Ou seja, nós devemos rejeitar tudo aquilo que for adicionado àquilo que o Senhor nos exigiu. A autoridade dos governantes da igreja ou decisões, as autoridades dos governantes da igreja ou as suas decisões são autoritativas apenas na medida em que suas decisões concordam com as leis de Cristo estabelecidas em sua palavra. Então, a gente já viu a questão de Deus é o Senhor da nossa consciência, a gente já viu da onde fomos libertos, o que nos é requerido, e aí a gente chega a um ponto que essa liberdade de consciência ela é vital para a relação do homem com Deus, né? Então, nós somos livres para rejeitar doutrinas e mandamentos contrários à palavra, que a gente acabou de falar. Então, a consciência do homem está livre de qualquer ensino ou ordem humana que contradiga o que a palavra de Deus ensina. Isso implica que os crentes não são obrigados a aceitar ou seguir preceitos que vão contra a palavra do Senhor, né? A gente citou, por exemplo, agora há pouco, por exemplo, a questão da adoração à imagem, né? Isso é frontalmente contrário à palavra do Senhor, né? Contra o segundo mandamento. Então, nós somos livres de obedecer isso, nós não devemos obedecer isso. E nós também somos livres para rejeitar doutrinas e mandamentos sem respaldo bíblico. Ou seja, não é só aquilo que é contrário à palavra de Deus, né? Frontalmente contra a palavra de Deus, mas também aquilo que não tem o respaldo bíblico. A consciência também é livre de exigências humanas que, embora não sejam necessariamente contrárias à Bíblia, não encontram base na palavra de Deus, para serem impostas como questão de fé ou culto obrigatórias. Isso proíbe imposição de tradições ou inovações humanas como se fossem mandamentos divinos que obrigam a consciência. E aí para não pegar só os católicos, eu peguei aqui alguns exemplos que a gente vê acontecendo no meio evangélico, né? Então, a gente vê, por exemplo, a exigência de roupas específicas, né? Tipo, sei lá, mulheres que têm que usar a roupa cobrindo todo o braço, toda a perna, não sei o que, um tipo de corte de cabelo. Essas coisas não têm fundamento para serem exigidas. E o outro ponto que eu peguei, que tem sido muito falado ultimamente, aí é a proibição de crianças no culto, né? Que tiram as crianças do culto por preferências humanas, né? Porque a criança dá trabalho, porque faz barulho, porque, né? Ou por uma suposta incapacidade da criança de entender aquilo que está sendo falado, né? E essas coisas não têm respaldo bíblico, né? Eu acho que eu até citou aqui a passagem de Jesus falando para Deus que as crianças, né? Então, são coisas que não são contra um mandamento específico ali, mas são coisas que não têm respaldo bíblico para serem feitas. Então, a gente não é
obrigado, biblicamente falando, a seguir essas coisas. James Merriman, ainda lá no livro A Igreja de Cristo, diz o seguinte: vista sob essa luz, a liberdade de consciência não é um mero privilégio social ou civil. Ela é algo muito mais elevado e muito mais sagrado. O homem foi tornado livre com respeito à sua consciência das doutrinas e mandamentos dos seus semelhantes, com a finalidade de ser livre para servir a Deus. E a liberdade de consciência com respeito aos seus semelhantes é um direito que lhe pertence em virtude do seu relacionamento com o seu Criador. Privado desse direito, arroga-se o direito de fazer imposições à consciência alheia e impor sobre ela a autoridade do homem. É entrar num santuário onde somente Deus pode entrar e onde ninguém além de Deus pode governar. Ali já há um Senhor e Mestre, há uma autoridade mais elevada que já ocupa o trono da consciência humana, e não pertence ao homem assentar-se no templo de Deus, nem apresentar-se ali como se ele mesmo fosse Deus. Ou seja, voltando àquela ideia lá do início, né, que somente Deus é o Senhor da consciência do homem, nenhum outro homem pode usurpar esse lugar. E aí a gente vai para aquele trecho, a segunda parte ali, né, o trecho final da sessão, que diz: assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência, e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade de consciência. Ou seja, né, a obediência consciente, né, aos preceitos humanos, né, ou seja, você opta por fazer aquilo, né, preceitos que contrariam a palavra de Deus, como a gente já falou anteriormente, né? É uma... Fugiu a palavra, mas você está abrindo mão da liberdade que Cristo tomou com você na cruz do Calvário. Né? Ou seja, Deus é o único Senhor da nossa consciência. E aí você opta por seguir uma coisa que é contrária à sua palavra, você está falando: não, o Senhor da minha consciência não é Cristo, o Senhor da minha consciência é o meu pastor, ou é o meu magistrado, ou enfim. Então, quando o crente aceita ou obedece doutrinas ou mandamentos humanos que não são autorizados, como se fossem imperativos de consciência, ele trai a liberdade que Cristo lhe concedeu. E isso subverte a autoridade de Deus e coloca a consciência sob o domínio humano, sob o domínio de um outro homem, né? E como... Agora já não lembro se foi o Fernando, se foi alguém que comentou aqui, a reforma ela trouxe também a questão, acho que foi o Rafael aqui, trouxe também a questão do povo, né, do crente em si, ele ter acesso à palavra de Deus, né? Teve um esforço lá de tradução da Bíblia, para que ele pudesse por si só ler a palavra, entender a palavra e julgar se aquilo que estava sendo ensinado a ele era de fato a palavra de Deus, ou se era uma doutrina humana, né? Ou se era algo de repente até contrário à palavra de Deus, como a gente viu acontecendo na história, né? Então a fé reformada ela incentiva o exame das escrituras e o uso da razão iluminada pelo Espírito para discernir a vontade de Deus. Nós não podemos aceitar passivamente tudo que nos é exigido por quem quer que seja, sem antes submetermos à luz das Escrituras, como os crentes de Berea. Então, os cristãos eles são explicitamente chamados a examinar e provar cada doutrina pela regra infalível da palavra de Deus, né? Mais uma vez citando a questão da profissão de fé.
Nós somos submissos às autoridades da igreja, enquanto essas forem submissas, estiverem de acordo com a palavra do Senhor. E aí, quando a gente fala de culto, então, o verdadeiro culto, como a gente já estudou várias vezes aqui, ele é instituído pelo próprio Deus, ou seja, as regras que nós devemos, como é que a gente deve cultuar a Deus. Eu costumo dar um exemplo, conversando com os colegas lá que trabalham de igreja neopentecostal. Ele falou, mas já na sua igreja não tem isso, não tem aquilo? Não tem. Mas por que não tem? Aí eu geralmente uso uma ilustração que é tipo assim, imagina que você está fazendo aniversário. Aí eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um presente que me agrada ou um presente que te agrada? Ele, que me agrada. Pois é. Eu gosto muito de café. Se eu te der um equipamento de café, você vai gostar? Você vai preferir que ele te dê, sei lá, um negócio de computador? Então, quem define o que é agradável para você não sou eu, é você mesmo. É a mesma coisa Deus. Quem define o que é agradável? Quem define o que é um culto aceitável a Deus? O próprio Deus. Não é a minha preferência. Então, quando a gente está falando de culto, o próprio Deus que institui aquilo que Ele quer que tenha no seu culto, então o culto é limitado pela vontade revelada de Deus, o que no meio reformado a gente chama de princípio regulador do culto, Mais uma vez citando lá James Banner, ele diz o seguinte: a liberdade de consciência é um direito do homem, porque é necessária para que ele possa obedecer a Deus. Ele precisa ser livre da mera autoridade humana em matéria de fé e culto, para que esteja sob a lei para com Deus. Ou seja, exatamente aquilo que nós falamos. A autoridade eclesiástica não pode exigir algo que é contrário à palavra de Deus, porque isso nos impossibilitaria de adorar o Senhor da maneira que Ele instituiu naquele desejo. Então, meus irmãos, finalizando, uma coisa que eu até falei no início, a confissão ela não está defendendo aqui uma liberdade absoluta e incontrolável, não está defendendo uma anarquia, Ela também não está defendendo que os homens têm direito de agir da maneira que quiserem, de pensar o que quiserem, sem respeito à lei moral, sem respeito à lei de Deus. E também não está dizendo que os homens não são responsáveis por seus atos. Eles têm liberdade, mas eles têm a obrigação de submeter a lei do Senhor. Então, essa seção ela estabelece firmemente a soberania absoluta de Deus sobre a consciência do homem. Ela defende uma verdadeira liberdade cristã que liberta os crentes de quaisquer doutrinas ou mandamentos humanos que contradigam ou vão além da palavra de Deus em matéria de fé e culto. Essa liberdade não é uma licença para pecar, mas um chamado à obediência sincera e exclusiva à vontade de Deus, promovendo piedade genuína, ordem e responsabilidade, tanto na igreja quanto na sociedade. Isso vai ser falado mais profundamente na próxima sessão. E o verdadeiro propósito da liberdade cristã é que, sendo livre das mãos dos nossos inimigos, sem medo sirvamos ao Senhor em santidade e justiça diante dele todos os dias da nossa vida. Então, finalizamos. Se alguém quer fazer mais algum comentário, uma contribuição, vamos orar então para finalizar.
Senhor nosso Deus, mais uma vez te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de compreendermos um pouco mais da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela liberdade que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário, e te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para fazermos bom uso da nossa liberdade, para que possamos adorar ao Senhor da forma que o Senhor exige de nós em Tua Palavra, Pai. Que não estejamos submissos cegamente, Pai, a quem quer que seja, mas que possamos sempre colocar, Pai, tudo aquilo que nos é exigido ou instruído frente à palavra do Senhor, Pai, e que o Senhor, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, nos ilumine, Pai, para que possamos compreender aquilo que devemos fazer e aquilo da maneira que devemos agir para com o Senhor e para com o nosso próximo. O Senhor nos leve, Pai, em segurança das nossas casas, que possamos voltar aqui mais tarde para mais uma vez cultuar ao Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.